Bom, voltamos aqui com o nosso programa do Vila com mais uma entrevista. E eu tô com uma pessoa super interessante, porque ele mesmo se intitula um processador artístico. Eu estou falando de José Fernando. Fernanda Escaranzi também, Pronto. né? É aí aonde a gente vai chegar nesse multiprocessador, né? É um processador que acaba sendo multi por conta dessas duas personalidades. O José e a Escaranzi, Pronto. né? Isso aí é legal. José, me conte aí qual foi a sua inspiração para você chegar a esse processador artístico, por você se sentir dessa forma. Como foi o começo para você, essa descoberta desse vulcão artístico que tem dentro de você? Na realidade, eu começo criando o autodidata, que a gente sabe que a gente vai acabar sendo. Sim. Quando nós vamos criando o instinto de conhecimento, primeiro mental, eu chamo, né, a parte mental da gente, subconsciente, ele começa a trabalhar aquilo que a gente deseja. E eu sempre desejei esse lance da arte, de como construir o movimento LGBT em várias veias, várias vertentes, né? Eu trabalho fazendo as entradas de festas house, né? Eu trabalho com estilismo e moda, exatamente. DJ também. Não, eu não sou DJ, mas eu trabalho essa personalidade da entrada da noite que o DJ, que a festa em si, ela precisa. Ou seja, eu faço isso tudo acontecer dentro dessa temática. Sim. Ou seja, uma das vertentes, o multiprocessador, porque eu maqueio, eu pintio, eu desenho, eu confecciono, eu faço a entrada da festa, eu vou para a internet e, na realidade, tudo isso nasce quando eu começo a me descobrir. Então, a Fernanda Escaranzi é um personagem que hoje me traz para o mundo artístico de uma forma muito grande, né? Hoje, quando eu chego e defendo esse nome, esse meu nome, e para com quem está comigo, é porque são mais de 25 anos que eu venho recriando todos os dias esse personagem intimamente e depois expoente para tudo, para que tudo isso seja positivamente acreditado, né? Isso. Que eu acho que isso é o mais importante. Quando acreditam positivamente. Pronto. Inserido nesse processamento, nesse processador artístico, você também, como falou, que é maquiador, penteia, maqueia e faz stylist também, né? Então, você vai estar trazendo uma candidata para esse concurso Miss Brasil Gay versão Bahia 2025. Me fale um pouco da candidata e qual é o traje típico, qual é a inspiração do traje típico. Na realidade, a gente já amadureceu tanto durante todo esse tempo, porque eu e Valesca Furtado, que é a Miss Maranhão, nós estamos conversando já há bastante tempo sobre tudo isso, né? E a gente vem amadurecendo. Quando a gente começou a moldar a Valesca, a gente já começou a moldar a Valesca primeiro sobre a estética dela em si. Como Valesca pularia, né, do rapazinho que ela estava no momento para a menina, para essa garota, que está chegando agora aí para vocês, nova. Então, Valesca passou por um processo primeiro de acreditar, porque a gente precisa acreditar em todos os sentidos. Ela acreditou primeiro nela, na estética dela, depois Valesca acredita em mim como estilista e para personificar, né, esse vulcão que veio aí, que é Ana Jansen, né? Ana Jansen é uma mulher muito conhecida no Maranhão, aonde Ana Jansen ela tinha o poder de ter mais de 1000 escravos ao redor dela na época, e aí ela criava essas escravaturas como ela queria. E hoje, né, em São Luís do Maranhão, Ana Jansen ela é cogitada a estar todas as noites, após a meia-noite, no Centro Histórico do Maranhão, girando em uma carruagem, né, fantasmagórica, aonde ela traz principalmente a lenda de que você é encantado quando você olha para a carruagem. Então, ao amanhecer na sua porta, ela vai ter uma vela transformada em osso humano. Então, esse traje típico, ele vem trazendo Valesca, inspirado em Ana Jansen. Ele é um traje típico que ele tem uma estética de troféu,
eu fiz a estética do desenho do traje como um troféu, né? E esse desenho desse troféu, ele traz primeiro a cultura maranhense, embaixo, através do vestuário. Sim. Ele passa depois para o levante de toda essa estrutura, que se chama o Centro Histórico, onde tem os azulejos portugueses. Por último, ele vem com a bandeira do Estado, que traz o Maranhão, aonde é essa necessidade de se mostrar entre um patriotismo que sai de uma cidade onde um dia ela foi tão surrada pela escravatura e ela chega hoje ao ápice da coisa. Então, assim, é um troféu que se transforma em lúdico, porque em cima de tudo isso, eu fiz uma estética de um grande candelabro se derramando e se desmanchando em velas e criando Ana Jance, que foi endemoniada, lendariamente ela foi endemoniada, e o fogo lá de baixo do capiroto tomou conta dela, e aí ela derreteu toda em cima dessa arte e cultura. Então, imagino como vai ser a elaboração, como foi a elaboração desse processo desse traje típico. Porque o traje típico tem que levar a mensagem, né, que represente aquele estado. E, como você explicou aqui lindamente sobre essa figura lendária que é a Ana Jance, vai trazer o Maranhão com amor, com respeito, com arrepios. Porque até eu me arrepio também, massa. Sabe? E eu fiquei encantada com essa história. Porque assim, Maranhão ele vem e nesse lúdico que Valesca traz, ela ainda traz também, junto ao meu trabalho, 2 cavalos também lúdicos feitos em Barra Chata, 27, né, onde também tem LED, que ao sair da fumaça, ele vai dar essa suposta carruagem lúdica que vem aí, né? Tem um take que vai sair amanhã, logo após o café da manhã das meninas. Vai sair um take do desenho do meu trabalho dentro do meu Instagram, coligado ao Instagram do Miss Bahia e também ao Instagram da Valesca, que tem uma visibilidade enorme, entendeu? Valesca não tem uma postagem que não tenha 300 mil visualizações. Olha, então é uma pessoa assim, que já tem... pessoa que tem um poder, né, engajamento para trazer o meu trabalho. Consolidado, né? Verificada. É uma menina que está pronta para estar aqui. E é aí aonde eu gosto de excitar essa coisa de você aprenda a perceber exatamente quando quimicamente se é estudado para viver um personagem. Menino, olha para aqui. História. Você tá vendo na pele dele o prazer de estar aqui. Que aqui a gente tem muita gente boa e a gente traz aqui, ó, José Fernando, a Scaranzi, nacionalmente conhecida, para trazer muito mais cultura, que a gente precisa de cultura, né? Então, muito obrigado, amigo, pela sua colocação de me contar uma história tão interessante e que amanhã eu tenho certeza que eu vou me arrepiar assistindo a Miss Maranhão no Miss Brasil Gay 2025. Convido vocês a estar no Teatro Jorge Amado a partir das 20 horas, né? Não sei se é 20 ou é 19 horas. 20 horas, né? A partir das 20 horas, para estar com a gente, para assistir, né, esse grande trabalho que vem meninas aí maravilhosas. Diga-se, vamos deixar aqui bem restrito uma coisa. O Miss Brasil Gay versão Bahia é a porta aberta para vários profissionais. A Bahia trouxe com que a gente se selecionasse lá fora e viesse para abraçar ela da melhor forma possível. E aí eu defendo o meu, porque quando você chegar no meu, você ainda tem o prazer de sentir o que é a sonoplastia, que na qual ela não vai ser envolvida e nem mexida na sonoplastia profissional da casa, do teatro, de Baga. Ela vai ter sua própria identidade. Na hora ela vai acontecer saindo desse traje típico também a sonoplastia, onde essas correntes de madrugada vão arrastar você para esse mundo imaginário do Maranhão. Então, a partir das 20 horas, eu quero ver você com a Miss Ceará, a Miss Minas Gerais, a Miss Maranhão, a Miss Bahia. Eu quero ver vocês todos juntos, porque essa não é uma festa. Essa é a congregação de um resultado de estar viva. Viva Bagagerie Spielberg. Viva Bagagerie Spielberg. Amigo, muito obrigada. Fiquei muito, muito feliz em conhecer você
e saber um pouco da sua história e do seu propósito com a arte. Transformista com a arte. Lembrando vocês que esse é o meu 10º ano no concurso, tá? Olha, então ele já tem bagagem no concurso de bagageria. Um beijo a todos, até a próxima. Até Jorge Amado. Tchau. Tchau, tchau. Estamos de volta aqui no programa do Vila e o nosso entrevistado tem uma referência, ó, lá em cima, meu amor. Sabe por quê? Porque ele é o rei das perucas. Estou falando aqui com Rony Matos. Seja bem-vindo, Rony. Obrigado. Me conte aí o processo de ser o rei das perucas. Como foi que surgiu esse processo? Para mim isso é muito importante. Primeiro por ser baiano, por ser do interior da Bahia. Eu nasci na cidade de Piauí. Cheguei a estudar, cursar Belas Artes aqui durante 6 meses na Universidade Federal da Bahia. E acabei que, por preconceito da minha família, meu pai pediu que eu fosse estudar arquitetura no interior de São Paulo, onde comecei a fazer arquitetura e acabei virando arquiteto das perucas. Sim. Terminei minha graduação e aí comecei a fazer peruca para me montar. E aí naquela época foi onde houve o surgimento da explosão do movimento drag queen no Brasil. E aí foi onde surgiu a história da Verônica, da Jimmy Kier, da Labelle e de todas as outras drags. Eu fazia as perucas delas, porque as perucas que existiam na época eram de cabelo sintético ou 100%, que embaraçavam muito em cena, e o cabelo humano ganhou uma notoriedade muito grande. E eu acabei me tornando referência nacional no mundo das perucas de cabelo humano para as drag queens que faziam espetáculos. Para mim, aproveitando um gancho, é muito importante porque eu sou um artista baiano, artista plástico, inclusive. Já tive exposições feitas aqui em Salvador, quando ainda não fazia peruca e era estudante de Belas Artes. E eu não tinha noção que o mundo gay era tão grandioso e que o mundo gay era tão caloroso e que seria tão abraçado no mundo gay. Hoje, em São José do Rio Preto, eu tenho uma loja onde eu atendo pacientes em tratamento oncológico que me respeitam muito como profissional, mas quem abriu as portas do universo para mim foi o mundo gay. Então, eu comecei a fazer as perucas para as drag queens e acabei conhecendo esse universo de fazer as perucas para as drag queens e transformistas, travestis e transformistas e transexuais que viviam na Europa. E aí tive a oportunidade de viajar para a Europa a primeira vez, onde não mais parei, e aí atrelei sempre tudo isso à minha carreira como artista, que é o que me encanta muito. Eu costumo dizer que eu não sou um exímio artista de palco, mas eu sou tão apaixonado pela arte do transformismo, que é uma arte que eu sei que a Bahia valoriza muito, que eu me encontro muito em cada montagem que eu faço. Então eu me dedico muito, desde as plumas, as raposas, aos boás, as joias, que inclusive quem fazem é um grande amigo nosso daqui de Salvador, que é o Jorge Glamour, e quem me veste sempre é a Antara Gold, que para mim são duas estilistas e dois nomes da noite que são mais que irmãos para mim. Sim. Então estar aqui na Bahia dessa terceira vez, que eu não venho nem como atração de espetáculo, nem venho como jurado, mas eu faço questão de, enquanto vida tiver, voltar todas as vezes como um contribuidor, porque a arte que a Baga leva para Salvador é uma arte que deve ser imortal. Na verdade, nem todo mundo que vive aqui tem a consciência da importância que um concurso desse traz para nós, porque por muito tempo eu também me encontrei como um gay de classe média baixa e que sonhava em um dia, naquela época dos programas do Silvio Santos, me vestir de mulher, subir num palco e me tornar uma transformista tão grandiosas como tinham naquela época, né? Você antigamente utilizava um termo para as pessoas que cuidavam das perucas. O termo é esse, chamado de peruqueiro. Você se incomodaria se rotulassem você ou te dissesse, o peruqueiro Rony Matos? O nome do meu ateliê é Rony Matos, ateliê de perucaria. Pronto, acabou. Peruqueiro da perucaria. Eu sou peruqueiro, eu não sou cabeleireiro. Sim. Eu sou apaixonado. E agora assistindo ali na recepção a novela da Aracy Barabanian,
quando ela fazia Dona Armênia. Dona Armênia, sim. E com os filhos, que está reprisando agora, foi justamente naquela época onde eu comecei a minha paixão por perucas. Sim. Mesmo filho de um fazendeiro do cacau do extremo sul da Bahia, onde o preconceito era muito eminente. Quando eu tive a oportunidade de vir para Salvador, eu comecei a ver o mundo gay um pouco diferente. Que já sempre foi muito mais evoluído, porque na minha época não existiam gays na minha cidade que tinham a capacidade, não vou dizer a capacidade seria a palavra correta, mas a oportunidade de exercer na sociedade um papel onde elas fossem respeitadas, mesmo sendo gays. Sim. E quando eu tive a oportunidade de ir para São José do Rio Preto, eu falei, meu Deus do céu, será que é possível que ser gay e ser gente? Será que é possível lá em ser Piauí gay? Não seria. Não seria. Será que é possível? E agora, essa semana, foi aniversário de 100 anos de morte do Dr. Euclides Neto, que é um escritor baiano da minha cidade, que é como se considerado um segundo Jorge Amado, ou não posso falar um segundo Jorge Amado, de tamanha importância cultural como Jorge Amado, para nós que somos do Recôncavo Baiano. E esteve João Williams dando uma palestra deslumbrante, inclusive falou da baga na palestra dele, e ele citou todas as dores e os sofrimentos que ele viveu quando ele se descobriu gay, quando ele entrou na política, as perseguições e as mentiras que colocaram ele ao ponto dele ser até exilado do Brasil, né? E agora voltar por cima, mostrando que nós do Brasil fomos e se permitimos ser vítima de um grande golpe político. Então, ali naquele momento, ele fala sobre um livro dele, que ele cita a nossa vivência do gay, que quando se monta ele quer ser diva. Que isso é um paradigma muito importante, né? Falando em diva, quantas cabeças estarão portando, né? Levando uma peruca? É muito difícil, porque eu acredito que eu fui um dos peruqueiros que mais fez peruca em toda a minha vida. Eu posso dizer que eu faço em média de uma peruca, no mínimo, por dia. Eu já exerço a profissão de peruqueiro há 27 anos. Sim. Então imagine, levar para a Europa perucas e vender perucas lá na Europa já foram 28 vezes. Fora aqui no Brasil. Então, fora a oportunidade de poder vestir Ana Maria Braga, a nossa própria Ivete Sangalo de alguma maneira, Caroline Delamarque, que está aqui presente, a Bagagerie Spielberg. Ana Maria Braga é minha amiga, viu? Que eu estive lá no programa dela. A Bagagerie Spielberg. E tantos nomes à noite, como Elke Maravilha. E eu estou no livro da Elke Maravilha contando a passagem da Elke Maravilha na minha vida. Como também estou em um outro livro do escritor Chico Felice, que conta a história da noite gay de São Paulo, onde eu vivi também uma história muito triste, junto a um grande artista da noite de São Paulo, que eu não gostaria de citar o nome, onde eu fui agredido, eu tive revólver colocado na minha boca, eu fui apanhar, apanhei, porque naquela época ela havia comprado uma quantidade de produtos na minha mão e se recusou a pagar e preferiu pagar cafetina para que me amedrontasse e abafasse essa situação. Então, hoje o mundo gay mudou muito e mudou para melhor, porque a liberdade está nossa liberdade é muito mais ampla, e eu acredito que esse termo drag queen abrangeu-se muito mais, apesar de que eu gostava da época onde nós tínhamos essa dificuldade de nos montar, porque quando a gente tinha essa dificuldade de nos montar, de nos transformar, nós lutávamos mais e mais para que pudéssemos estar sempre impecáveis. Sim, a gente luta hoje, no dia a dia. Claro. Até hoje, né? Claro. Ainda existe. Hoje a bandeira que a comunidade levanta é uma bandeira de muito mais expressão corporal do que uma bandeira de expressão visual. Houve uma grande mudança do conceito do que se é. E eu vivo lutando porque eu não me considero drag queen. Eu me considero ator transformista. Isso.
Eu acredito que nós vivemos nisso. em uma sociedade onde existem várias panelas, várias coisas, mas que ao mesmo tempo eu acredito que não pode englobar todo mundo em um âmbito só. A drag queen, para mim, ela é a caricatura de uma mulher. Ela faz o exagero, ela faz tudo. Eu, quando me monto me inspirando realmente nas grandes divas, para que entregue ao público realmente aquela imagem que o público espera ver. Não que as espere ver também, que cada um tem o seu direito de espaço e eu sou feliz pelo mundo hoje entender isso, entender a linguagem dos corpos negros, entender a linguagem dos corpos gordos, entender a linguagem do povo periférico, entender a linguagem de tudo isso, que tudo isso é arte e merece respeito, mas que também não pode desmerecer o nosso respeito que fizemos história. De qualquer jeito, eu me monto há 26 anos. Então, há 26 anos que eu busco essa personagem e estar aqui com você, estar aqui em Salvador, estar aqui podendo trazer para mim um pouco da minha história é muito importante porque não só pelo fato de ser peruqueiro, mas sim pelo fato de uma pessoa que veio do nada, que acreditou no sonho e que corri atrás, não esperei nada e que a comunidade gay me abraçou e que se hoje sou o que sou, é graças à comunidade gay, é graças às travestis de rua que se prostituem e que, na verdade, dentro desse meio, eu conheci e conheço pessoas incríveis que me deram a mão, que me abraçaram e que me fizeram ser quem eu sou hoje. E o que você espera do concurso do Miss Brasil Gay? Você tem alguma... Olha, o concurso do Miss Brasil Gay é um concurso que eu falo todo mundo tem que vir, tem que vir. Primeiro pela energia da Bahia, não puxando sardinha por ser baiano, né? Nossa. Mas a energia que a Bahia tem é incrível. A recepção que a Bahia tem é incrível. E sempre quando eu viajo, que eu vou lá pra fora, eu falo todo mundo, gente, vamos à Bahia, vamos à Bahia. Precisa conhecer a A Bahia. recepção da Bagagerie é surreal, é surreal. A gastronomia da Bahia é surreal, é surreal. O calor humano que nós oferecemos é surreal. E o concurso por si só, por ser um concurso tão transparente, onde o jurado ele tem que ter a capacidade, ou de forma muito irônica, eu vou falar para você aqui agora, tem que ter o cunhão, antes de qualquer coisa, irônica, que eu falo realmente assim, que isso pouco importa, mas que tem que ter a coragem, o cunhão de forma antiga, porque é no gogó, de dizer, né? de falar assim, eu voto em você, porque para mim você foi a mais bonita da noite, É isso aí. foi a que mais entregou. Então isso traz para o concurso uma credibilidade e uma visibilidade que é surreal. Por isso que, enquanto vida, saúde tiver, eu estarei aqui. Muito obrigado, amigo. Obrigado. Pela sua explanação de sua vida, de sua carreira. Ficaria horas aqui ouvindo você. Obrigado, viu? obrigado. Com muito carinho. Obrigado tá à Bahia por tudo. Tá aqui, conversei com Rony Matos, esse peruqueiro incrível. E até a próxima entrevista, daqui a pouquinho, hein? Programa do Vila volta já. Beijos, Bahia. Minha terra, amo.